Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre, certo? Vamos com força, com garra. Concluímos, os dois primeiros bimestres do ano letivo, executamos, e se Deus quiser, todos irão ser aprovados, porque fazem por merecer, estão aqui se dedicando e estudando, e a gente está aqui para aprovar, para ajudar vocês a vencer esses obstáculos, certo? Sabe que está sendo um ano difícil, mas vamos vencendo. E talvez, eu acho que em setembro, mais tardar, a gente deve estar voltando, não sei, presencial, certo? Mas aí, por enquanto, estamos aqui online e vamos continuar, mas está quase chegando o dia de a gente retornar. Quando todos os professores tiverem tomado a segunda dose, né, da vacina, a gente vai, com certeza não tem como não voltar. Vamos lá. Então, vamos iniciar a nossa programação, certo? Vamos lá. Vou passar a tela aqui para vocês, para a gente começar. Cara, caramba, saiu da. Foi mal, vou voltar lá. Calma que eu vou interromper aqui por enquanto, que eu vou voltar lá no livro para pegar o assunto, porque eu pensei que o computador tinha segurado aqui a página, tinha deixado tudo certinho aqui, só que quando eu desativei o bicho, eu acho que ficou, né, a bateria que saiu fora da apresentação. Eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Tá pertinho já. Pronto. Agora, vamos lá. Pronto. Todos estão vendo, né? Sim. Olha só, então a gente vai estudar o capítulo 5 inicialmente, primeiro capítulo referente ao terceiro bimestre, certo? Oceania e regiões polares. A gente vai conhecer, viajar um pouco sobre esse continente Oceania, certo? Vamos lá. A Oceania. A Oceania, pessoal, é o menor dos continentes do nosso planeta. Sua extensão territorial é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É formado pela Austrália, que é o principal país, né? O único país com características continentais, além de dezenas de ilhas oceânicas. As ilhas que abrigam a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné apresentam as maiores áreas insulares do continente, ok? Então, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné são as duas ilhas maiores que tem, certo? Porque a Austrália também tipo uma ilha, só que a Austrália, como é muito grande a extensão de terra da Austrália, né? Ela está ligada mais se direciona muito à parte Oceania e Austrália, continente. Mas a Austrália é a maior ilha que existe, na verdade, né?
E da Austrália para cima chama continente. Da Austrália para baixo chama ilha. O divisor é a Austrália, certo? Então, Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné são as maiores ilhas, né, em relação, como é que se diz, quando se direciona à Oceania, questão da Oceania. A Austrália é o principal país. Vamos lá. Então, essas ilhas, certo? Elas estão agrupadas, certo? Agrupadas como, professor? Em no conjunto de ilhas agrupadas em 3 grupos, certo? Olha só, com exceção da costa oeste da Austrália, que é banhada pelo Oceano Índico, as ilhas do continente estão dispersas em uma grande área do Oceano Pacífico. Estão divididas em 3 regiões: Melanésia, Polinésia e Micronésia. A Melanésia é a região que reúne os arquipélagos de Bismarck, Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia e Fiji. Localiza-se a noroeste da Austrália. Polinésia, região insular localizada a leste da Micronésia, da qual fazem parte o Havaí e a ilha de Bora Bora, as ilhas de Tuvalu, Kiribati e Samoa. E a Micronésia, que são ilhas, região formada por um conjunto de ilhas localizado a oeste da Melanésia. Entre as ilhas dessa região estão Palau, Nauru e Ilhas Marshall. Algumas dessas ilhas pertencem a outros países, sendo totalmente dependentes deles, como as Ilhas Cook, Guam e Polinésia Francesa, que pertencem à Nova Zelândia, aos Estados Unidos e à França, respectivamente. Certo? Então, algumas ilhas são pertencentes a alguns países. Certo? Vamos lá. Principais características naturais da Oceania. Grande parte do território da Oceania está localizado no hemisfério sul, com formações naturais diversificadas, que são intensamente influenciadas pela maritimidade por conta da quantidade de terrenos insulares que a compõem. Então, a Oceania está localizada no hemisfério sul, certo? E sofre influência grande da maritimidade. Por quê? Porque é um continente arquipélago, né? Cheio de ilhas. Relevo e hidrografia. Vamos lá. Vamos entender agora o relevo e a hidrografia. As principais características do relevo e da hidrografia desse continente são apresentadas a seguir, agrupadas em 2 partes: a porção insular e a massa continental. Observe aí no mapa as variações de altitude na Oceania. Então, a porção continental que fala é a Austrália, né? E a porção insular são as outras ilhas, as demais ilhas, certo? Então, se você observar Professor, aqui... Ui. Maria Eduarda tá pedindo para você aceitar ela na aula. Quem? Maria Eduarda. Agora. Pronto, Mas, Maria Eduarda. professor, pelo que eu tô vendo aí, só tem a Austrália aí como país, é da Oceania? Não. Nova Zelândia também. E tem outros países, né? Só que, como é que se diz, Armando? País, ó, o país, ele pode pertencer a outro. Agora, se ele for Estado-nação com soberania, aí ele tem ordenamento político, né? Ele tem organização política definida, aí ele é um Estado-nação. Se não, ele pode pertencer a outro país, certo? Um exemplo, Cook, as Ilhas Cook pertencem, né, a determinado país. Quer dizer, aquele país é quem manda ali, certo? Vamos lá, deixa eu, ó. Aí nós temos a Austrália. A Austrália é um Estado-nação, certo? Que tem sua organização política definida, né? Também é uma organização política definida. Então, pronto. Então, é isso aí, certo? Mas tem variedade de ilhas aqui. A Oceania é um continente composto por ilhas, certo?
Vamos lá. Aí a gente viu a altimetria aqui, ó. A altimetria é a altitude, né? O relevo, certo? Então, tem alguns pontos de altitude, certo? Outros planalto e outros de planície, áreas mais baixas, né? Mais rebaixadas. É isso? Papua também, que é outra ilha, a Papua Nova Guiné, que é uma ilha importante, e a Nova Zelândia aqui também do lado. E as demais ilhas menores, porque o mapa é do continente e você não vê uma descrição tanto a questão da altitude. Então, olha só, o relevo insular do Oceano Pacífico. Os países insulares da Oceania são caracterizados pelo tamanho reduzido, por isso, os rios não são muito extensos em seu território. A maioria das ilhas apresenta terrenos montanhosos, de origem vulcânica e planícies costeiras. Então, geralmente as ilhas são de formação vulcânica. Como assim, professor? Se forma devido a uma erupção vulcânica dentro do oceano, no meio do oceano. Então, quando essa lava ela vem de baixo para cima, ela encontra as temperaturas mais baixas. E aí a lava ela tende ao quê? A se solidificar com essas temperaturas baixas. E aí vai se solidificando até chegar à borda, à parte da superfície, né? Então aí você vai ver uma formação de ilha vulcânica, ok? Então a maioria das ilhas da Oceania é composta por ilhas vulcânicas. Isso se forma ao longo de alguns milhares de anos, milhões de anos. Cordilheiras orientais. Praticamente toda a porção leste da Austrália é atravessada por dois conjuntos de montanhas, a Grande Cordilheira Australiana e os Alpes Australianos. Apresentam altitudes pouco elevadas, sendo o Monte Kosciuszko a 2.228 metros de altitude, o ponto culminante, certo? Então, aqui está mostrando, né? Cordilheira dentro da Austrália, certo? Aí nós temos aqui o Planalto Ocidental, que já é o Planalto, certo? Uma forma de relevo dentro, né, da Oceania, aqui na Austrália também, certo? E as planícies centrais, e ficam também nessa localidade. Vamos lá. Na porção central da Austrália, entre as cordilheiras orientais e o Planalto Ocidental, predominam as planícies formadas por sedimentos trazidos pelo vento, das montanhas antigas do leste, pelos rios intermitentes ou pelos rios da bacia do Darling-Murray. Algumas depressões pontuam as planícies centrais, geralmente preenchidas pela água da chuva e de rios temporários formando lagos, sendo o principal deles o Lago Erie. Então, vamos passando adiante aqui. Tem as bacias do rio Darling-Murray, que é essa área de planície, né? Próxima. Os recifes de corais, que são, assim, uma grande paisagem, né? Uma vista belíssima, certo? Nessa região da Austrália, favorecidas pelas altas temperaturas e baixas profundidades das águas costeiras dos litorais tropicais da região da Oceania, os ambientes marinhos impressionam pelos peixes coloridos e outros seres subaquáticos exóticos de sua rica biodiversidade. Entre essas biodiversidades marinhas estão os recifes de corais, que se desenvolveram ao longo de milhares ou mesmo milhões de anos, por meio da atividade biológica dos corais e de outros seres marinhos, que ao depositar carbonato de cálcio no fundo dos oceanos, em áreas rasas, formam uma imensa massa rista. Então, os recifes de corais são nada mais do que esses seres vivos, né, que estão ali, que a composição deles vai se solidificando, certo? Com o passar do tempo, ó. Aí está dizendo aqui, ó, depositar carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio que vai fazendo com que esses arrecifes vá se solidificando, e aí forme uma verdadeira riqueza marinha, né? Uma biodiversidade marinha, porque os peixes se alimentam aqui,
as tartarugas, a fauna marinha. Quer dizer, por isso que é rico essa área em biodiversidade marinha, certo? Aí tem os atóis do Oceano Pacífico, né, muito diferente das inúmeras ilhas existentes no Oceano Pacífico e que constituem a maior parte dos países que compõem o continente. As ilhas coralíneas, ou atóis, caracterizam justamente por pequena altura e base de corais, um formato arredondado. As ilhas de tamanho geralmente reduzido costumam apresentar formato de anel, com algumas passagens abertas, estabelecendo contato com as águas oceânicas externas, tá vendo? Então aqui, ó. Aí aqui é a saída, essa parte aqui, certo? Então são corais, é belíssimo isso aqui. São ilhas, né? Formadas por corais. Essas ilhas chamam a atenção pela grande variedade de espécies marinhas, ó. Nelas presentes tubarões, ó, minúsculos peixes coloridos, algas exóticas e invertebrados. Essa riqueza de vida marinha configura um verdadeiro paraíso para os mergulhadores. Muitos turistas, né, frequentam essa região aí. Aí aqui está mostrando como se formam os atóis, na página 155, certo? Se vocês tiverem o livro, alguém tiver o livro vai ver, certo? O início do processo acontece com a formação de um vulcão que emerge da superfície, acima do nível do mar, formando uma ilha oceânica. Quando o vulcão se torna temporariamente ou permanentemente inativo, corais e algas, ó, marinhas constroem recifes ao redor de suas margens, tá vendo? Então começa, na verdade, através do vulcanismo, né? Essa parte de erupção vulcânica no meio do oceano. Aí essa lava vai se solidificando, formando rochas vulcânicas, rochedo vulcânico, aflora no oceano, e a partir daí começa a se formar os corais em torno dele, e aí você começa a ter a riqueza marinha no entorno desse processo aqui. Aqui, 1, 2, aqui 2, com o passar do milênio, extinto vulcão, passa pronto no 2, aqui, ó, 1 é o vulcão, já em erupção. Aqui o 2, extinção do vulcão, 3. O Recife, por sua vez, continua crescendo, ó, metendo sua posição acima do nível do mar, formando uma espécie de barreira aqui, ó, a barreira, tá vendo? E quando a ilha vulcânica fica completamente submersa, tá vendo? Suas estruturas rochosas acabam totalmente cobertas pelo Recife, formando o atol, tá vendo? Então isso é um processo que leva milhares, milhões de anos, pessoal. Formação dos atóis. Clima e vegetação da Oceania. Vamos lá. A Oceania apresenta tipos de climas variados. Nas áreas insulares, como na Papua Nova Guiné e na Micronésia, predomina o clima equatorial, com exceção da Nova Zelândia. Então, Papua Nova Guiné, certo? E na Micronésia, o clima é equatorial. A Austrália possui uma dinâmica climática própria, em razão de sua grande extensão territorial. Em razão, assim como o Brasil, que é muito extenso, a Austrália é muito extensa. Então, aí tem sua dinâmica climática por regiões, como no Brasil. No Brasil não tem área de clima equatorial no norte do Brasil, né? E no sul o clima já é subtropical. Vocês viram que até nevar nevou. Né? Agora, nesse período aí de frente Não é fria, isso? Eu na queria região. ver era a neve. Mas aqui a gente não tem como, porque a gente está numa zona de clima tropical, com grande radiação solar. É como lá é um clima já subtropical, já intermediário, puxando para o temperado, aí está próximo da zona polar, aí sim, é mais a massa de ar Poxa, polar depois de viajar para influencia. Santa A Catarina massa lá de para ar polar, ela avança e chega forte na região sul, pela proximidade da zona polar. Vamos lá. O clima é equatorial, como eu disse, os países que compõem a porção insular da Oceania, exceto a Nova Zelândia, apresentam, em geral, elevados índices de pluviosidade durante quase um ano inteiro, com variações sazonais, ou seja, a cada estação. Então, no clima equatorial sempre chove, porque é uma região quente e úmida. Então, regiões quentes e úmidas, que recebem muito calor e que tem uma umidade grande devido ao oceano, à arborização, aí você tem o clima equatorial, certo? Vamos lá. Ui.
A vegetação é densa, tá vendo? Manuel Uma tá das pedindo para o senhor aceitar ele aí. Não chover muito. Diga. Quem? Manuel? Manuel. Ok. Porque eu estou dando aula aqui, diga. Tá, já permiti. Tá vendo? É porque quando a gente tapa, quando a gente vai para a tela da aula, aí não vê, não. Então, vamos lá. Ok. Continuando. E o clima temperado, que é um clima temperado, já é um clima o quê? Parecido com o da Europa. Olha. Caracteriza-se por apresentar 4 estações do ano bem definidas, tá vendo? A parte da Europa Central, a parte da Europa Meridional, aí sim, clima temperado. Já a parte da Europa do Norte, a parte norte da Europa, já é um clima frio, mais gelado, que é a Noruega, a Suécia, né, aqueles países do norte da Europa. Mas aqui a gente está falando da Oceania, certo? Que esse clima temperado é parecido com boa parte dos países lá da Europa. Ó. Caracteriza-se por apresentar 4 estações do ano bem definidas e por precipitações distribuídas ao longo do ano. Predomina na zona, isso aí, predomina na Nova Zelândia e no litoral oriental da Austrália, onde se desenvolvem florestas temperadas aí, com variadas espécies de plantas. Clima desértico e semiárido já é principalmente na porção central da Austrália, ocupando grande parte do interior do território do país, estende-se a faixa árida, onde se localizam os desertos. Justamente nas partes mais montanhosas e de planalto, que impedem as passagens dos ventos úmidos, com nuvens, aí você tem na barra, na encosta dessas montanhas, a parte desértica, onde chove menos. Nessas áreas, a vegetação é adaptada ao intenso calor e a baixa umidade é composta por plantas rasteiras e cactos, tá vendo? Plantas resistentes ao período longo de estiagem. Nas bordas dessas grandes áreas desérticas, predomina o clima semiárido, em que as chuvas são irregulares e concentradas, com precipitações torrenciais em alguns períodos do ano, tá vendo? Nessas áreas desenvolve-se, sobretudo, a vegetação de estepes. Clima tropical e mediterrâneo, já é um clima mais parecido com o nosso, né? Que é o nosso clima tropical. Os litorais australianos apresentam ambientes mais úmidos. No litoral norte, o clima é marcado por verões chuvosos e invernos secos, tá vendo? Igual ao clima do sudeste do Brasil. Ó. À medida que se avança rumo ao sul do país, as chuvas se tornam cada vez mais raras e imprevisíveis. No entanto, após atravessar a faixa desértica, nessa mesma direção as chuvas aumentam aos poucos, tornando-se mais abundantes à medida que se aproximam do litoral. No sul, ao contrário do norte, as chuvas ocorrem no inverno e os verões são quentes e secos, caracterizando o clima mediterrâneo. Certo? Então, são as variedades climáticas da Austrália e da Oceania como um todo, né? Então, eu vou agora dar uma palavrazinha sobre a Oceania e sua população, e aí a gente fecha a aula de hoje, certo? Trabalhamos os aspectos naturais da Oceania, clima, vegetação, relevo, e agora vamos tratar sobre sua população, certo? A princípio, grande parte do território que hoje corresponde à Oceania era habitada por povos nativos, que provavelmente vieram do Sudeste Asiático. Que povos nativos são esses, professor? São os ditos aborígenes, chamados aborígenes. Os motivos da migração desses povos são desconhecidos, mas o fato de um novo continente ter características climáticas semelhantes à do Sudeste Asiático favoreceu sua permanência na região. Então, eles acreditam que esses indígenas vieram do Sudeste Asiático. Isso aí ninguém sabe provar ainda não, mas fala-se isso ao longo da história. Antes da chegada dos colonizadores europeus a esse continente, foram feitas algumas expedições científicas para explorar essa região do Pacífico. Uma das mais importantes e bem equipadas expedições ocorreu em 1768, sob o comando do cartógrafo James Cook,
Esse cara foi quem desbravou a Oceania, né? O inglês James Cook, no navio Endeavour, que navegou até a Nova Zelândia, passando pela costa da Austrália, como um representante, como representado na tela abaixo aqui. Ó. A tela indica, né, quando chegaram os, vamos dizer, invasores, né, entre aspas, colonizadores. Aí a vela, tá vendo? Vamos lá. No final do século XVIII, a colonização britânica do território australiano foi iniciada com a formação de uma colônia penal para criminosos ingleses. Então, quem colonizou a Austrália foram os ingleses. Eles adotaram a sistemática de colônia penal. Então, eles alegavam que os presos que fossem trazidos de lá, da Inglaterra, ia para a Austrália e a Nova Zelândia. Para quê? Servia ali como um castigo. Vocês vão para o isolamento, né? O isolamento. Aí lá começaram esse processo de povoamento e aí de construção, certo? É por isso que a Nova Zelândia e a Austrália são os dois países desenvolvidos da Oceania. Em seguida, muitos migrantes europeus começaram a ocupar, de fato, o território que corresponde à atual Austrália. Grande parte desses colônios veio da Grã-Bretanha e da Irlanda. Portanto, o novo australiano apresenta em sua composição étnica forte característica anglo-céltica, além da influência aborígene, povo nativo da Austrália, tá vendo? Então, era esse pessoal que, grande parte desses colonos veio da Grã-Bretanha e da Irlanda, certo? Que também faz parte do Reino Unido, né? Então, é isso aí. Os britânicos alegaram que a Austrália era uma terra desabitada. Realmente era uma grande área que eles descobriram, né? Que estava desabitada. Então, desprezaram a existência dos aborígenes, tá? Promoveram verdadeira matança, né? E colonizaram esse território até quase a metade do século XX, quando a Austrália conquistou sua independência política, tá? Dos britânicos. No início do século XIX, em razão da miséria e do desemprego que tomavam conta da Grã-Bretanha, o governo britânico passou a financiar a migração de sua população mais pobre para a Austrália, já que esta necessitava de mão de obra. Então, como lá tinha muita terra e estava em crise o Reino Unido naquele período, né, a Grã-Bretanha, então muitos desses agricultores foram mandados, muitos desse pessoal foi mandado para a Austrália para cultivar a terra, trabalhar a terra e, né, desenvolver. Então vamos lá. Na metade deste mesmo século, houve uma grande explosão demográfica na Austrália, desencadeada principalmente pela descoberta de vários campos auríferos na colônia. Tá vendo? O ouro, né? Comida pelo ouro. A exploração das jazidas de ouro favoreceu O que é aurífico, professor? de grandes cidades. Oi? O que é auríficos? O que é o quê? É que tá se referindo a ouro, não, Derek? Onde é que está essa palavra aurífero? É porque até a própria palavra dá para a pessoa ter uma noção. Oríficos, alguma coisa assim. Então, ouro. Na metade desse mesmo século, houve uma grande explosão demográfica, como eu disse já. A exploração da jazida de 1901. A maior parte das terras estava ocupada por fazendeiros e mineradores brancos, que abasteciam o comércio britânico com alimentos e matérias-primas. Tá vendo? Então, no período após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália recebeu uma quantidade ainda maior de pessoas, centenas de milhares de refugiados e imigrantes de diferentes países, principalmente da Ásia. Chegaram com a esperança de melhores condições de vida e oportunidades de emprego. Então, é isso, é essa colocação, certo? Pronto. Na próxima aula, a gente continua na população nativa. Calma aí. Então, pessoal, só para a gente rever. Mas hoje é 2 aulas, professor. Oi? Mas hoje é 2 aulas. Eu sei, calma. Só para a gente rever esses tópicos aí. Calma aí, Dé. Olha, então a Oceania é um continente, é o menor dos continentes, não é isso?
e tem sua composição formada por ilhas. É isso? A ilha. As Se o duas Brasil, ilhas maiores o Brasil são a ainda é maior. Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia. A Austrália é praticamente a representação da Oceania. Porque quando se fala Austrália, já se falou até assim, continente australiano, né? Se fala, né? Por causa do tamanho da Austrália, que faz parte da Oceania, certo? Então, a ilha Austrália, ela é tida como praticamente um continente. Do tamanho da Austrália para baixo é tudo ilha. Do tamanho da Austrália para cima é tudo continente, certo? Então é por isso que tem esse referencial para vocês não trocarem, ok? Aí, professor, vamos supor, o Brasil é do tamanho da Oceania ou menor? O Brasil, o Sim. Brasil ele é menor um pouco só. A Oceania é o continente. Deixa eu só, vamos lá dar uma olhadinha novamente para vocês verem, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês só ter uma noção aqui. Vou rapidinho aqui, aguarda um pouquinho aí. Quando se fala em tamanho, né? Extensão territorial, certo? Vamos lá. Lá em cima, mais lá em cima, né? Lá em cima. Vamos lá. Tem até um aplicativo, professor, que a pessoa escolhe lá o país e coloca assim em cima do outro para poder ver o tamanho dele. Aí lá mostra se ele é É maior ou ótimo, se ele é menor. porque eu não gravo, tem coisa assim que eu não gravo tamanho assim de todos os países, não. Olha só. Então, ó, veja, sua extensão territorial é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a Oceania, né, o Brasil tem 8 milhões 511 mil quilômetros quadrados. Então, o Brasil é praticamente um país maior do que toda a Oceania. Tá vendo? Quando se fala Nós assim, ó. somos nós, tá? Então, por quê? Por isso que a gente chama que o Brasil é um país de dimensão continental. Castilho entrou agora. Por isso que a gente chama, que a gente diz assim, o Brasil é um país de dimensão continental. Porque é muito extenso, pessoal. Se você for viajar daqui para a Amazônia, não sei quantos dias. Se for de carro e pegando barco, aí nem se fala a quantidade de dia para chegar lá na capital amazônica. Agora, se for de avião, é claro, né? Curto, o avião tem uma velocidade muito maior, entendeu? Então, pronto. Então, vamos continuar. Ó, então, vamos voltando aí. Então, já vimos o seguinte da Oceania, né? É um continente formado por ilhas. Vamos lá. Outra coisa, essas ilhas estão agrupadas, certo? Olha, Melanésia, Micronésia e Polinésia. São 3 grupos de ilhas agrupadas, certo? E, na sequência, a gente viu que, na questão do relevo, não difere muito de locais que a composição é de ilhas. Você vê que boa parte das ilhas são formadas, são ilhas vulcânicas, ou seja, de origem vulcânica, certo? Aí eu já expliquei para vocês o processo todo. Por que são ilhas vulcânicas, né? Essas ilhas oceânicas, na sua maioria. E, na sequência, a gente viu o processo da população. A formação, no caso aí, vocês vão vendo aí, vão ver o seguinte, que na Austrália tinha os aborígenes, que eram o quê? A população indígena nativa de lá. Com o passar do tempo, foi diminuindo. Por quê? Por conta do colonizador britânico, inglês, quem colonizou a Austrália, é tanto que a Austrália faz parte da Liga das Nações Britânicas, porque a língua oficial é o inglês, né? Certo? Então, é esse contexto aí que a gente tem que ver. Ok. E outra coisa, o principal desbravador da Oceania foi esse camarada chamado James Cook, esse inglês chamado James Cook, e que a Austrália, no período colonial, no processo,
da nova, como se fala, Nova Terra, que eles chamavam, a Austrália serviu de colônia penal. Né? O cara queria castigar um preso, mandava para o outro lado do planeta, que era a Austrália, lá no Reino Unido. Então, aí, nesse contexto, foi né, inicialmente formado a Oceania, a Austrália junto com a Oceania. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, todos entenderam aí? Todos entenderam? Derek, alguma dúvida? Armando, Tranquilo. alguma dúvida? Os Tranquilo. demais? Oi? Diga, Derek. Diga, Armando. Eu tô Ok, tranquilo. professor. Compreendi. Tô de boa. Compreendeu? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, só para a gente fechar, certo? Vou voltar lá para a gente rever. Aí, no caso, professor, hoje vai ter atividade ou não? Vai ser só Vai explicação? ser quinta-feira que eu vou passar a atividade, tá Ok. bom? Aí, Vamos lá. professor, já vai botar a quinta, Vai vai passar passar a a atividade atividade hoje? quinta-feira e vai colocar o link Vai ser na quinta o atividade. link desse vídeo, né? Oi? Sim, depois eu vou botar também o link aí, certo? Espero que pegue, porque o do sexto ano não sei por que não pegou. Estou até preocupado porque não sei por que não pegou. Vamos lá, deixa eu só para fechar. Tá liberado, professor? Não, pai. Calma, para fechar aqui. Oxe, Você Derek, já vai até fez às a 5 chamada? horas. A chamada, Carol, você vai lá no seu grupo lá, tá lá para assinar no link, viu? Você já Ok. assinou? Os Já seus demais assinei. que entraram, faça isso. Tem que assinar lá no link. Tem lá, eu botei no grupo. Eita, passei, ó. É que eu passei, meu Deus. Não. Só para fechar, a economia ainda não. Aqui. População nativa luta pela sobrevivência. Pronto, prof. Calma. Pronto, aqui tem um texto que relata sobre essa questão da colônia penal que era, certo? A questão lá do processo lá na Austrália, certo? A história da formação da Austrália, da população, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa população nativa, a luta pela sobrevivência. Durante todo o período da colonização europeia, os povos nativos, como os aborígenes da Austrália e os maores da Nova Zelândia, tiveram seu modo de vida e suas práticas tradicionais alteradas, tá vendo? Além de trazer consigo enfermidades no Ocidente, como sarampo, gripe e varíola, doenças que dizimaram uma grande quantidade de grupos nativos, tá vendo? Os colonizadores forçaram a desocupação dos povos de suas terras, obrigando-os a migrar para outras regiões, tá vendo? Então, retiraram à força essa população da terra, foram invadindo territórios lá na Austrália. Durante os anos de 1788 a 1900, a população aborígene, que era de aproximadamente 300 mil nativos, foi reduzida para cerca de 50 mil, quer dizer, 250 mil foi, vamos dizer, dilacerada pelos colonizadores europeus, no caso aí britânicos, né? De acordo com pesquisas demográficas recentes, a população aborígene passou a crescer a partir do final do século XX e o início do século XXI. Em 2016, calcula-se que existiam aproximadamente 649 mil aborígenes vivendo na Austrália, tá vendo? As minorias nativas reivindicam o respeito e a preservação de suas tradições, porque eles têm muita tradição e eles gostam de preservar. Olha lá, no desenho do aborígene, olha o aborígene aí, que diga as fotos. Tá vendo? Então, essa parte de produção, vamos fechar depois, certo? Eu vou fechar aqui, para aí depois a gente fechar essa outra parte quinta-feira, tá bom, pessoal? Então, olha só, vimos aí que a população nativa da Austrália
são os aborígenes, né? E que ao longo do tempo histórico eles foram bastante dizimados, né? Tinham mais de 300 mil, está dizendo que 250 mil, para muito mais foi dizimado. Quer dizer, esse é um problema, não é isso? Esse processo de desconstrução das culturas locais. Isso acontece ainda hoje, né? Mas não em tanta proporção, né? Certo? Então, estamos juntos, pessoal. Eu vou terminar a gravação aqui, certo? Mas vou continuar para a gente debater a aula hoje, ok? Pronto.